Sou o Alexandre Piovesan e vamos começar mais um MemorizeCast, o podcast que te ajuda a memorizar os principais temas cobrados nos concursos das carreiras jurídicas e no exame da OAB. Hoje vamos falar sobre direitos fundamentais, domicílio, comunicações, trabalho, informação, locomoção e reunião. E para destrinchar tudo isso comigo está o Silas França. Vamos falar de artigos 11 ao 16 da Constituição Federal de 88 com jurisprudência pesada. Pode começar. Boa, vamos lá. O ponto de partida é a inviolabilidade do domicílio. E a regra é simples. A casa é asilo inviolável. Ninguém entra sem consentimento do morador. Mas as exceções é que caem na prova, então vamos direto nelas. Quais são essas exceções? São 3 situações previstas no artigo 11 da Constituição Federal: flagrante delito, desastre ou para prestar socorro e determinação judicial. Mas atenção, a determinação judicial só autoriza a entrada durante o dia, e esse detalhe tem um peso enorme na prova. Espera, o que é durante o dia, então? Parece óbvio, mas aposto que tem uma pegadinha aí. Tem sim. Depois da Lei 13.869 de 2019, a Lei de Abuso de Autoridade, o conceito virou objetivo, das 5 horas às 21 horas. Fora desse intervalo, mesmo com mandado judicial, a execução é potencialmente ilícita. Nossa, isso pega na prova? Então o candidato precisa gravar que não basta ter mandado, tem que estar dentro desse horário específico. Exatamente. E tem mais um detalhe cruel sobre o mandado de busca e apreensão. Segundo o informativo 847 do Superior Tribunal de Justiça, a ausência do mandado físico compromete a legalidade da busca, mesmo que tenha havido autorização judicial prévia ou cópia digital. Então cópia no celular do delegado não resolve? Não resolve. O mandado físico precisa estar presente no ato da diligência. Prova obtida sem ele é ilícita e deve ser desentranhada do processo. E quanto ao prazo para cumprir esse mandado? Existe um limite de dias? Não existe prazo específico. O Superior Tribunal de Justiça firmou que o mandado é válido mesmo que não tenha sido cumprido rapidamente, desde que os fatos que motivaram o deferimento permaneçam contemporâneos, ou seja, ainda sejam atuais e relevantes para a investigação. Isso é o tipo de coisa que a banca apresenta como o mandado venceu, logo é inválido, e o candidato marca errado sem perceber. Exato. E ainda tem mais um ponto sobre o mandado. O Superior Tribunal de Justiça decidiu no recurso em habeas corpus 141.737 que não há exigência legal de detalhar o tipo de documento a ser apreendido, mesmo que sejam documentos sigilosos. Perfeito. Agora vamos para as comunicações, porque ali a jurisprudência é densa. Como funciona a regra geral? O artigo 12 da Constituição Federal protege 4 tipos de comunicação: correspondência, comunicações telegráficas, de dados e telefônicas. Todas são invioláveis. A única que admite quebra por ordem judicial é a telefônica, e ainda assim apenas para investigação criminal ou instrução processual penal. E os requisitos para essa interceptação estão na Lei 9.296 de 96, certo? Isso. São 3 requisitos cumulativos do artigo 2 dessa lei. Primeiro, indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Segundo, a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis. E terceiro, o fato investigado precisa ser punido com pena de reclusão. Se faltar qualquer um dos 3, a interceptação é ilegal. Então, crime punido só com detenção não autoriza a interceptação? Não autoriza. O macete é: reclusão libera a interceptação, detenção não. A banca adora montar um cenário com crime de detenção e perguntar se cabe interceptação, e quem não gravou isso marca errado. Boa, e tem a questão do prazo da interceptação, que também confunde muita gente. Confunde mesmo. O prazo é de 15 dias, mas ele é contado da efetiva implementação da medida, não da decisão judicial que autorizou. E prorrogações sucessivas são válidas quando fundamentadas na complexidade e na necessidade de continuidade da investigação, segundo o Superior Tribunal de Justiça. Aí vai um recado importante. Clicando no link na descrição, você vai acessar a maior comunidade gratuita de leitura de lei seca na atualidade e com a supervisão dos professores do Magistrar. Visite a plataforma do Magistrar Cursos e conheça o Cérebro, uma ferramenta que está revolucionando o estudo para concursos públicos no Brasil. E antes de fechar comunicações, tem um tema que explode nas provas de carreiras policiais e Ministério Público: o acesso a dados de celular. Aqui a distinção é crucial.
Pode desenvolver, porque esse ponto tem muita confusão. São dois cenários completamente diferentes. Cenário 1. O celular foi achado fortuitamente esquecido ou abandonado no local do crime. Nesse caso, a autoridade policial pode acessar os dados sem ordem judicial e sem consentimento, desde que a medida seja posteriormente justificada. Cenário 2. O celular foi apreendido com o suspeito presente em prisão em flagrante. Aí o acesso só pode ocorrer com consentimento expresso do dono ou com autorização judicial. Então, o que muda é se o dono está presente ou não. Quase. O que muda é a situação fática completa. Celular abandonado no local do crime é diferente de celular retirado do bolso de quem está sendo preso. No flagrante, o suspeito está ali, tem direito à assistência de advogado e o acesso imediato sem autorização viola esse direito. Entendido. E se a polícia acessar sem autorização e depois quiser fazer uma nova extração com mandado? Pode. O Superior Tribunal de Justiça deixou claro que a prova ilícita obtida sem autorização deve ser desentranhada, mas isso não impede uma nova extração de dados com autorização judicial válida. A ilicitude da primeira não contamina a segunda se ela for independente. Isso é importante para quem estuda processo penal. Agora, sobre transcrição das interceptações, é obrigatório transcrever tudo? Não é. O Superior Tribunal de Justiça firmou que a transcrição integral é desnecessária, bastando que as partes tenham acesso aos trechos dos diálogos que lhes digam respeito. E a degravação por peritos oficiais também é desnecessária, porque a Lei 9.296 não exige isso. Gravem isso. Sem transcrição integral e sem perito oficial para degravar, a prova ainda é válida. E fechando o bloco de comunicações, tem 2 artigos do Código de Processo Civil que a banca mistura para confundir. Na verdade, do Código de Processo Penal, me corrija se eu trocar. Pode falar se estou acompanhando. São os artigos 13A e 13B do Código de Processo Penal e a distinção entre eles é a chave da questão. O artigo 13A permite que delegados e membros do Ministério Público requisitem dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos diretamente de órgãos públicos ou empresas privadas sem precisar de autorização judicial. Já o artigo 13b exige autorização judicial para requisitar sinais, informações e dados que viabilizem a localização da vítima ou do suspeito. Então, cadastral dispensa juiz, localização precisa de juiz? Exatamente. E os 2 artigos se aplicam aos mesmos crimes: cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, tráfico de pessoas, sequestro relâmpago, extorsão mediante sequestro e envio ilegal de criança ao exterior. Perfeito. Agora, liberdade profissional e acesso à informação, que são os artigos 13 e 14 da Constituição Federal. Como o candidato deve memorizar esses? São 2 pontos rápidos, mas que aparecem em questões de verdadeiro ou falso. O artigo 13 diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então a liberdade existe, mas pode ser condicionada por lei. E o artigo 14? Garante o acesso à informação e resguarda o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. O jornalista não é obrigado a revelar sua fonte, e isso tem proteção constitucional direta. Boa. E para fechar o conteúdo, locomoção e reunião, artigos 15 e 16. Locomoção é simples, é livre em tempo de paz, qualquer pessoa pode entrar, permanecer ou sair do território nacional com seus bens nos termos da lei. A expressão em tempo de paz é o que a banca usa para testar se o candidato sabe que em estado de guerra isso pode ser restringido. E a reunião tem um ponto que confunde muito o candidato. Precisa de autorização? Não precisa. O artigo 16 da Constituição Federal é claro. A reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, independe de autorização. O que se exige é prévio aviso à autoridade competente e que a reunião não frustre outra já convocada para o mesmo local. Então, aviso sim, autorização não. Quem confunde esse ponto perde a questão por trocar um pelo outro. E a banca adora apresentar aviso como se fosse autorização para ver se o candidato percebe a diferença. Aviso é comunicação unilateral, não depende de resposta favorável da autoridade. Vamos para a questão relâmpago, então, que tem bastante coisa boa aqui. Pode mandar. Questão relâmpago. O cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar pode ocorrer às 22 horas, se autorizado judicialmente? Não pode.
Após a Lei de Abuso de Autoridade de 2019, o conceito de dia é objetivamente entre 5 horas e 21 horas. Fora desse horário, mesmo com o mandado, a execução é potencialmente ilícita. Boa. Horário importa tanto quanto o mandado. Agora responde essa. Um mandado de busca e apreensão não cumprido em 30 dias se torna automaticamente inválido? Não se torna. Não existe prazo específico para cumprimento. O mandado permanece válido enquanto os fatos que motivaram o deferimento forem contemporâneos, ou seja, ainda atuais e relevantes para a investigação, conforme o Superior Tribunal de Justiça. Perfeito. A contemporaneidade dos fatos é o critério, não o calendário. Próxima. A autoridade policial apreende um celular com um suspeito em flagrante. Pode acessar os dados imediatamente para buscar provas? Não pode. Quando o celular é apreendido com o suspeito presente, o acesso exige consentimento expresso do dono ou autorização judicial. Acesso sem isso gera prova ilícita. Boa! E esse contrasta direto com o celular encontrado abandonado no local do crime, que é o outro cenário. Próxima. É sempre necessária a degravação integral por peritos oficiais para que a interceptação telefônica seja válida como prova? Não é necessária. O Superior Tribunal de Justiça afirmou que a transcrição integral é desnecessária, bastando acesso às partes relevantes dos diálogos. E a degravação por peritos oficiais também não é exigida porque a Lei 9.296 não prevê isso. Boa! Sem perito, sem transcrição total, prova válida. Próxima. Delegados e membros do Ministério Público podem requisitar dados cadastrais de um suspeito de tráfico de pessoas de uma empresa privada sem autorização judicial? Podem sim. O artigo 13A do Código de Processo Penal autoriza expressamente essa requisição sem ordem judicial para crimes como tráfico de pessoas. O que exige autorização judicial é a requisição de dados de localização, que está no artigo 13B. Gravem isso. Cadastral dispensa juiz. Localização exige juiz. Última questão relâmpago. Para realizar uma reunião pacífica em local público, é preciso autorização da autoridade competente? Não é preciso. O artigo 16 da Constituição Federal garante que a reunião independe de autorização. O que se exige é apenas prévio aviso à autoridade e que não haja conflito com outra reunião já convocada para o mesmo local. Perfeito. Aviso não é autorização e a banca insiste nessa troca. Vamos fechar o episódio. 3 pontos que não podem sair da cabeça de ninguém. Primeiro, mandado de busca e apreensão só pode ser cumprido entre 5 horas e 21 horas, e o mandado físico precisa estar presente na diligência. Segundo, acesso a dados de celular em flagrante exige consentimento ou autorização judicial, mas celular abandonado no local do crime admite acesso sem ordem, com justificativa posterior. Terceiro, no artigo 13A do Código de Processo Penal, dados cadastrais dispensam autorização judicial. No artigo 13B, dados de localização exigem. Dica de ouro: quando a prova apresentar qualquer questão sobre inviolabilidade do domicílio ou comunicações, a primeira coisa que você faz é identificar a exceção que está sendo cobrada, não a regra. A regra geral é sempre inviolável. O que muda é a exceção, e é exatamente ali que a banca coloca a armadilha. Domine as exceções e você domina o tema. Compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas, nos siga nas redes sociais e já se prepara porque o próximo episódio está imperdível. Aproveita e já entra na comunidade de estudo diário de legislação e informativos, é só clicar no link aqui na descrição do episódio, te aguardo no próximo Memorize Cast.